Fala pessoal, beleza? A gente vai dar continuidade aí ao nosso curso de cálculo 1, tá bom? E aí lembrando, nas últimas aulas a gente falou o que é uma função, tá? O que é o domínio de uma função, o que é um contradomínio, o que são as imagens, tá? E aí hoje a gente vai falar, tá bom? Sobre alguns tipos de funções, tá bom? A gente tem infinitos tipos de funções. E é por isso que a matemática ela necessita de uma carga de estudo muito grande, tá? Para quê? Para a gente estar preparado para todas essas possibilidades que possam vir a surgir, tá? Uma vez que cada uma vai ter sua individualidade, tá? Cada tipo de função, cada tipo de operação vai ser uma forma de resolver. Então a gente tem que ter uma visualização do que são elas ou do que elas podem ser, do que pode estar se tratando, tá? E aí a gente vai falar hoje desses tipos de funções, tá bom? A gente vai começar, pessoal, com a função constante, tá bom? A função constante. Bom, o que vem a ser a função constante? A função constante é quando não importa o valor de x, tá? Não importa o valor de x, ela sempre vai assumir, a função sempre vai assumir esse valor. Um valor que é uma constante. Por exemplo, 1, tá? E aí, graficamente, a gente vai interpretar ela como uma reta, tá bom? Então, pessoal, o nosso y sempre vai ser aquilo, não importa, tá? Então, essa função constante, o que a gente está falando sobre ela é o seguinte, tá bom? É o seguinte. Dado, por exemplo, a gente tem uma função, tá? A gente pode ter uma função que y, tá? Y é igual a 2, tá bom? Isso vai ocorrer para todo x, tá? E aí, pessoal, graficamente, o que a gente vai ter? Bom, ela sempre vai assumir 2, né? Vamos fazer o estudo da função aqui, o estudo dos valores da função, tá? Então, por exemplo, quando x assume os valores e quando y vai receber esses valores, tá? Bom, pessoal, nesse caso, por exemplo, quando x for igual a menos 2, tá? Pode ter infinitos valores aqui para trás. O nosso y, ele vai ser o quê? Vai ser igual a 2, tá bom? Pessoal, quando for menos 1, vai ser igual a 2. Quando for 0, nosso y vai continuar sendo 2. A função é constante. Ela sempre vai assumir 2, não importa o valor de x. É uma função constante, tá? E aí, pessoal, graficamente, o que a gente vai ter? Ora, a gente vai ter uma função constante. Como que a gente representa isso? Ora, a gente vai vir aqui no 2, tá? No 2, não importa os valores de x. Eita. Não importa os valores de x, a função, essa nossa função aqui que a gente está com esse azul aí, tá? A gente vai representar as funções com azul. Na verdade, vamos representar com vermelho. Vai ficar mais claro. Essa nossa função aí, tá? Y igual a 2, o que está querendo dizer para a gente, pessoal? Olha, não importa o valor de 2, tá? Não importa o valor de 2. Não importa o valor de x. A função sempre vai assumir esse valor 2. O y sempre vai ser igual a 2, tá? Olha lá, esse aqui é o nosso y. Se a gente vir aqui nas abscissas, tá? Que é o nosso eixo x, subir para cima e encontrar a função. A gente vai encontrar o valor de y, tá? Não importa nesse caso aí qual o valor de x. A função sempre vai assumir esses valores, tá? Não importa. X pode ser 0, a função vai ser o quê? Sempre vai ser igual a 2. Sempre vai ser igual a 2, tá? Essa é a nossa função constante, tá bom, pessoal? Bom, a gente pode ter outros casos, né? Pode sim, claro que pode ter, não é verdade? Vou apagar aqui. Vamos voltar lá para o nosso slide. Bom, pessoal, a gente também tem a nossa função identidade. A nossa função identidade é que x é igual
a x, y é igual a x, tá? Y é sempre igual a x. É esse nosso segundo caso aqui, a nossa função identidade, tá? Y sempre vai assumir o mesmo valor que x estiver assumindo, tá bom? Bom, então, pessoal, o que a gente vai ter? Ora, graficamente a gente tem aquilo ali, tá? E aí a gente pode ir lá e fazer o nosso estudo da nossa função da mesma forma, tá bom? Então, se eu estou falando que y, tá, é igual a x, tá bom? Ora, vamos fazer o estudo do sinal da nossa função, tá? Que eu vou ter o nosso x, tá bom? Aqui eu vou ter o quê? O nosso y, tá? Ora, pessoal, um é igual ao outro, sempre. Então, quando x é menos 1, y vai ser menos 1, tá? Quando x é zero, tá? Quando x é zero, menos meio, vamos colocar aqui menos meio, tá bom? Y vai ser igual ao quê? Menos meio, tá? Quando for zero, y vai ser zero. Quando for 1, y vai ser 1, tá? Quando for 2, y vai ser 2, tá bom, pessoal? Olha, o que eu estou falando? Eu estou falando que eles estão sempre sendo iguais, tá? Quando o x aqui está sendo menos 1, o y assumiu o quê? Que valor lá? 1, tá bom? Ora, quando x é igual a 0, y é igual a 0. Quando x é igual a 1, y é igual a 1, tá? Quando é igual a 2, é igual a 2 também, tá bom? Quando é igual a 3, y é igual a 3 também. Quando é igual a 4, y vai ser igual a 4 também. Então, pessoal, a gente vai ter o quê? É uma reta, tá? Que vai cortar o nosso plano cartesiano, tá bom? Em cima da nossa bissetriz, tá? Então, o que a gente vai ter nesse caso é uma reta que vai cortar os dois eixos ao meio, tá? E aí é isso que a gente está falando. A gente pode seguir mais para baixo? Pode, a gente não estipulou qual que é o domínio de x de antemão, tá? Então, sempre vai lá. Se for menos 2, o y vai ser igual ao quê? Menos 2, tá bom? Ora, se for igual a menos 3, o y vai ser igual ao quê? Menos 3, tá bom, pessoal? Se for igual a menos 4, y vai ser igual ao quê? Menos 4. Olha lá, menos 4, tá bom? É isso aqui, pessoal. Essa é a nossa função identidade, tá? Essa é a nossa função identidade. Pessoal, prestem atenção que ela pega aqui o nosso eixo, tá? No primeiro, tá bom? E no terceiro quadrante, tá? E no terceiro quadrante. A gente pode ter um caso da nossa função identidade, tá? Que pode ter o seguinte, pode acontecer o seguinte caso aqui, tá bom? Olha, pessoal, a gente pode ter uma função que é quase a inversa, né? Bom, pode ser igual a menos x, tá? Eu estou colocando ela aqui porque ela tem muita semelhança com a função identidade, tá bom? Então, pessoal, a gente fazendo o estudo da nossa função lá, tá? O que a gente vai ter? Bom, a gente pode ter o seguinte caso, ó lá. Quando x for igual a 1 a menos 2, tá bom? Vamos fazer o estudo aqui. Eu vou colocar lá que y, tá? Vai ser igual ao que? Menos 2. Y vai ser então igual a quanto? Igual a 2. Vamos colocar lá 2. Foi igual a menos 1. Y vai ser igual ao que? Menos, vamos colocar o nosso valor de x que a gente está querendo analisar e achar o valor da nossa função, tá bom? Como a gente fazia lá em expressões, tá? Tentar achar o valor numérico da nossa função, tá bom? Menos 1 aqui, y vai assumir que valor? Vai ser igual a 1, tá? Quando for igual a 0, ora, menos 0 e mais 0 não importa, sempre é 0, não existe 0 negativo. Quando for igual a 1, tá bom? Ora, só vamos inverter o sinal aqui, né? Só vamos inverter, vai ser menos 1, tá? Então, quando for y for igual a 2, quando x for igual a 2, tá? Substituindo 2 no valor do lugar do x, vai ser igual a quê? Menos 2. E aí, pessoal, quando é menos 2 vai ser 2, quando é menos 1, y vai ser 1, quando é 0, tá? Y vai ser 0, quando x for 1, y vai ser menos 1, tá bom? Quando o x for 2, o y vai ser menos 2.
Percebam então, pessoal, que eles têm uma relação inversa, tá? X é inversamente proporcional a Y. E aí, se a gente for fazer o nosso estudo de funções, tá? O que está acontecendo aqui? Ora, quando o x é menos 2, tá bom? O que o y assume? Assume o valor 2. Tá aqui a nossa coordenada desses pontos, tá? Quando o x é menos 1, tá bom? O y assume o valor 1, tá? Tá lá na nossa coordenada. E 0, tá lá, tá? E quando o x for 1, y vai ser igual a quê? 1 menos 1, né? Quando o x for 2, y vai assumir o quê? Menos 2. Percebam, olha como é que inverteu. Nesse caso, o nosso gráfico, no nosso plano cartesiano, vai ter o seguinte formato, pessoal. Ele vai ter esse formato aqui, tá? E aí, quando é uma função identidade, tá? É uma função identidade. Só que o x é sempre negativo, tá bom? Ela vai ter esse seguinte formato, tá? Ela vai ser sempre decrescente, cortando essa nossa outra bissetriz aqui, tá bom? Essa outra bissetriz, tá bom, pessoal? A ideia é essa, tá? E aí, dando sequência, tá bom? Vamos lá. A gente pode ter que outros tipos de função também, pessoal. Olha, a gente pode ter, tá? Funções do primeiro grau. São as nossas funções afins, tá? Que a gente estudou elas incessantemente no ensino médio, não é verdade? Olha, pessoal, nesse caso aí, tá? Percebam que além da nossa função, e ter o componente x, ela tem outras duas constantes que podem pertencer aos reais, tá? E aí, se a gente lembrar lá, tá? Quero que vocês se lembrem, tá bom? Que o quê? Que o nosso a é o nosso coeficiente angular, tá? Ele que vai falar a angulação da nossa curva, tá? E o b, ele vai ser o intercepto, tá? A gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? E aí, pessoal, olha só, se o nosso coeficiente angular for maior que zero, a nossa reta, a nossa função, ela vai ser positivamente inclinada, tá? Por sua vez, quando a é menor que zero, a nossa função vai ser negativamente inclinada, tá bom? Lembrem-se disso, tá? Olha, graficamente a gente também pode fazer o estudo daquela função, tá? Então a gente vai ter dois casos na função afim, não é verdade? A gente está falando de dois casos aí. Pessoal, olha, vamos dar um exemplo aqui, tá? Y, por exemplo, quando y é igual a 2a, 2x, tá bom? 2x mais 1, tá bom? 2x mais 1. E vamos ver como que essa função ela vai se comportar, tá? Aqui a gente vai ter os valores de x, tá bom? E aqui a gente vai ter os valores de y, tá, pessoal? Tem esses dois casos, tá? E aí, pessoal, vamos fazer o estudo dessa função lá. Vamos colocar lá menos 2, quando y for igual a menos 1, quando x for igual a 0, quando for igual a 1 e quando for igual a 2, tá? Pessoal, olha só para vocês verem. Vamos fazer esse estudo, tá? Olha, se a nossa função, se o x for igual a menos 2, tá? A gente vai ter que a nossa função vai ser 2. Vamos substituir o menos 2 aqui no lugar do x, tá? 2 vezes menos 2, mais 1. Pessoal, 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 1, menos 3. Beleza, vamos dar sequência, vamos fazer direto aqui que vai ser mais, a gente vai ganhar tempo, tá? Quando for igual a menos 1, 2, que multiplica menos 1, mais 1. Vai ser igual a quê? Menos 2, tá? Vai ser igual a menos 2. Por sua vez, pessoal, quando y for igual a... Quando x for igual a 0, vai ser 2, que multiplica 0, mais 1. No zero aqui, pessoal. Olha, quando o x for igual a 1, a gente vai ter o quê?
2 que multiplica 1 mais 1, a gente vai ter o quê? 3, não é verdade? A gente vai ter 3, tá? Opa, que tá errado, meu padrinho. A gente não pode perder a atenção. Vai ser igual o quê? Menos 2, tá? Mais 1, menos 1. Tá bom? Pessoal, quando y for igual a 2, tá? A gente vai ter que a nossa função vai assumir que valor? Vai ser igual a 5, tá? E aí, fazendo os estudos lá, a gente teve que o quê? Que quando x é igual a menos 2, nossa função é igual a menos 3. Quando é igual a menos 1, tá? A nossa função é igual a menos 1, tá bom? Quando for igual a 0, é igual a 0. Quando é igual a 1, nossa função assume valor 3. Quando é igual a 2, nossa função assume valor 5, tá? Pessoal, olhem aqui para vocês verem, tá? Outro erro aqui, ó. A gente tem que fazer as coisas com calma. Vai ser igual a 1, né? Nesse caso aqui, que é o nosso intercepto, tá bom? Pessoal, por que que esse coeficiente aqui? Lembrando, tá? Esse aqui é o nosso A, e esse aqui é o nosso B. Esse aqui é o nosso coeficiente angular. Se ele for maior que zero, a nossa função é o quê? Positivamente inclinada. Esse aqui é o nosso intercepto. É o quê? É quando a nossa função corta o eixo y, tá bom? Olha, pessoal, vamos analisar lá, tá? Vamos ver como é que isso funcionou na prática, tá bom? Vamos analisar. Olha, quando a nossa função, tá, é igual, quando x é igual a menos 2, quando x é igual a menos 2, o que aconteceu com a nossa função? Com o nosso y? O nosso y, ele assumia o valor menos 3, tá bom? Menos 3. E aí, pessoal, quando era menos 1, tá, a nossa função assumia que valor? Menos 1, tá bom? Menos 1. Pessoal, quando a nossa função era. Quando o x assume esse valor zero aqui, a nossa função assume que valor aqui? O valor 1. Quando a nossa função assume o valor 1, tá? A nossa função, o y vai assumir que valor? 3. Tá? Por sua vez, pessoal, quando é igual a 2, nossa função assume o valor 5. Então percebam, tá, que a gente vai ter a seguinte reta. A nossa função, ela vai representar essa reta aqui, ó. E olha lá, onde que ela interceptou o eixo x, o eixo y, tá? Ela ela interceptou aqui, né, pessoal? No 1, ó. No 1, que é o quê? É exatamente o nosso intercepto, que já foi dado lá na nossa função, tá? Foi dado lá na nossa função, tá bom? Então percebam isso aí, tá? Então, lembrem-se disso. O B é o nosso intercepto, que é o quê? Onde a nossa função corta o eixo y, o eixo das ordenadas, tá? Ah lá, cortou aqui. Cortou onde? Em 1, que é o quê? Nosso intercepto, o nosso B, tá? Como o 2, vamos lá, a gente falou que se o A, tá? No caso é o 2, se ele for maior que zero, a nossa função era positivamente inclinada. Tá aí, ó, positivamente inclinada, tá bom? Pessoal, e vamos analisar agora, tá? Vamos aproveitar essa nossa função aí, tá bom? Vamos apagar e vamos analisar o caso, tá? Em que a gente tem um coeficiente angular negativo, tá bom? Negativo. Vamos aproveitar tudo isso aqui, tá bom? Só vamos inverter, tá? Vamos deixar essa mesma função aqui, tá bom? Essa mesma função é o nosso A, tá? Só que o que eu vou falar agora? Eu estou falando, por exemplo, um caso em que
a gente tem uma função que é igual a menos 2x mais 1. Anteriormente era 2x mais 1. Agora é menos 2x mais 1. Mudou, tá? Ora, a gente vai ter todas essas alterações aqui, ó. Isso aqui sempre vai ser menos, ó. Menos 2, menos 2, menos 2. Tá bom? Então, pessoal, percebam que os valores da nossa função, o valor do y, o valor da nossa função, vai se alterar, tá bom? Por quê? Vamos fazer o cálculo aqui. Olha, quando x é igual a menos 2, tá? A gente substituindo lá, fazendo aquele mesmo procedimento. Vai ser o quê? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Mais 1, 5. Tá? Por sua vez, pessoal, menos 2 vezes menos 1 dá 2. Mais 1, 3. Nossa função assume o valor 3. Quando x é igual a 0, menos 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Tá? Olha o intercepto aí de novo. Olha lá, pessoal. Quando o nosso x é igual a 1, menos 2 vezes 1, mais menos 2. Mais 1, menos 1. Tá? Por sua vez, pessoal, quando é igual a 2, tá? Menos 2 vezes 2, 4. Tá? Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 1, menos 3. Tá bom? Menos 3. E aí, pessoal, o que a gente tem? Tá? A gente vai ter o seguinte. Vamos lá colocar, tá? Quando é menos 2, quando x é menos 2, o nosso y vai ser 5, tá bom? Vamos montar os pares ordenados. Quando x é igual a menos 1, nossa função vai ser igual a 3. Quando é igual a 0, nossa função vai ser igual a 1, tá? Quando é igual a 1, nossa função é menos 1. Quando é igual a 2, nossa função é igual a menos 3. Olha lá o que aconteceu com o nosso gráfico agora. Vamos ver, tá? Então, quando x é igual a menos 2, tá? Menos 2, nossa função vai assumir que valor? Vai assumir o valor 5. A gente vai ter isso aqui, tá? Quando é igual a 1, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3, tá bom? Igual a 3. Quando x é igual a 0, pessoal, nossa função vai assumir que valor? 1. Olha lá, ó, nosso intercepto. Nosso intercepto é quando o x assume o valor 0. A gente vai ver o que vai acontecer com a nossa função, tá? E aí, pessoal, quando x é igual a 1, nossa função assume que valor? Menos 1. Quando é igual a 2, assume que valor? Menos 3. Tá bom? E aí, pessoal, o que a gente vai ter graficamente? Ora, graficamente, vamos juntar os pontos das nossas coordenadas, tá? Os nossos pares ordenados, que vai dar a nossa função. Olha lá, pessoal. Nossa função, quando o A é menor que 0, ela tem inclinação negativa, tá bom? E o B continua sendo o nosso intercepto. Olha onde interceptou, nossa função interceptou o eixo y, o eixo das ordenadas. Quando x é igual a 0, nossa função vai assumir esse valor b, que nesse caso aqui é igual a 1. X é igual a 0, y vai assumir que valor? 1. Tá? Então sempre lembre-se disso. Tá? Quando a gente tem uma função, tá bom? Desse tipo aí, que é uma nossa função afim, tá? Conhecida a função do primeiro grau, tá bom? Conhecida a função do primeiro grau, tá? Quando o A é maior que 0, que é o nosso coeficiente angular, tá? Quer dizer o quê? Que a angulação da nossa curva é positiva, tá? Quando A é menor que 0, a angulação da nossa curva é negativa, tá? E o nosso B é o nosso intercepto. É o quê? São esses pontos aqui, ó. Quando x é igual a 0, o que acontece com o y? O que acontece com o valor da nossa função, tá? Da mesma forma, aqui o nosso intercepto. Esses são os interceptos, tá? E são dados exatamente por esse valor b. Tá bom, pessoal? Bom, eu queria passar essas funções nessa aula, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua falando de outros tipos de funções, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima aula.